Mis hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor. Amén. Me gustaría invitarles que abram a palavra de Deus no livro de Hechos. Hechos capítulo 6. El domingo é sempre dia muito especial para o pueblo de Deus, para a família de la aliança, a família del pacto, porque celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesucristo. Además, hoje vamos a compartilhar a Santa Cena, a Cena del Senhor, recordar sua ressurreição e também celebrar o regresso do Senhor, sua segunda venida. Também vamos a levar a cabo a instalação de los hermanos que foram elegidos para um novo mandato no puesto ou função de presbíteros, de diáconos e a ordenação de um hermano, o hermano Leonardo, para a função de diácono. O texto de Hechos capítulo 6 tem muito a dizer-nos com respeito ao ministério diaconal, ministério de serviço em la vida de la igreja. Me gostaria de pedir a um voluntário ou voluntária que haga a leitura deste capítulo, Hechos capítulo 6. Quem pode fazer a leitura para que acompanhemos? Alguém se apresenta? Amém? Irmão? Ok. Leia del versículo 1 ao versículo 7 e a irmã Ivane, que também aí se apresentou, graças, del versículo 8 ao versículo 15. Então, o irmão Jonathan Zapata, a leitura de los 7 primeiros versículos e a irmã Ivane depois, em seguida, del versículo 8 ao versículo 15. Escuchemos a palavra de Deus.
Amém. Me gostaria de pedir à irmã Josefa que nos conduzca a Deus em oração. Por favor, irmã. Amém. O início da igreja cristiana foi triunfante. O versículo 1 deste capítulo registra como cresciera o número de los discípulos. E o versículo 7 aclara que o crescimento numérico iba acompanhado de solidez doutrinária, porque disse, e crescia a palavra del Senhor. Por outro lado, o crescimento da igreja desestabilizava a religião maioritária, pois, tal como lemos al final do versículo 7, muitos de los sacerdotes obedeciam a la fé. Muitos de los sacerdotes judíos. Se supone que alrededor de 8,000 sacerdotes serviam no templo de Jerusalém, lo que nos permite inferir que cientos de ellos dejaron el judaísmo por haberse convertido al cristianismo, por haberse convertido en seguidores de Cristo. La pérdida de muitos líderes de uma sola vez abala qualquer instituição religiosa. El odio de los judíos hacia los cristianos se debía en mucho a la disminución de sus seguidores y también, por supuesto, de los sacerdotes, especialmente, que pasaban a ser cristianos. Para los judíos, los del camino conformavam la secta de los nazarenos, como Lucas deja constancia en Hechos. El desenvolvimiento de la iglesia ocurría en medio a una gran manifestación del poder de Dios. En el capítulo 3 vemos la curación de un cojo en respuesta a la orden de Pedro. En el capítulo 4 se dice que el lugar en el cual los hermanos se encontraban tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 5 leemos que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Con respecto al aumento de la comunidad cristiana, leemos en el capítulo 1, versículo 15, que eran como 120. En el capítulo 2, versículo 41, como 3,000 personas. En el capítulo 4, versículo 4, como 5,000. Y en el capítulo 5, versículo 14, se dice que los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia vivía días de entusiasmo y deleite espiritual. Los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia enfrentaba a los adversarios de la fe, pero avanzaba
en su marcha gloriosa. Sin embargo, como suele pasar con cualquier organismo que se encuentra en pleno desarrollo, la iglesia tuvo que aprender a lidiar con los dolores del crecimiento. No nos engañemos, el desenvolvimiento implica adaptaciones, ajustes y una cierta incomodidad. Les voy a dar un ejemplo un tanto raro, pero que nos sirve ahora. Quando uma pessoa cresce, quando ganha um pouco de graça, le cuesta mais poner os pantalones. Há que rodar um pouco para entrar em la roupa. Assim passa com a igreja. Mais crescimento, mais gente, implica mais esforço para atender a demanda. Se trata de um bom problema, podemos decirlo, pero que não sempre se enfrenta com sabedoria. Lamentavelmente, nem todas as congregações estão listas para crescer e progressar. Afortunadamente, a igreja de Jerusalém estava lista para o crescimento e um personagem jogou um papel muito especial neste processo de conciliar crescimento e desenvolvimento. Esteban. É sobre ele que vamos aprender hoje. Esteban, um exemplo a ser imitado. Em primeiro lugar, o texto bíblico nos ensina que Esteban é um exemplo dentro da igreja. Os primeiros 7 versículos nos ensinam esta verdade. Porque sua conduta é um referente para nós e de forma especial, pero não exclusiva, para os diáconos. Porque se trata de um verdadeiro siervo de Deus, cujo comportamento é caracterizado por humildade, bom testemunho, llenura do Espírito Santo, sabedoria e disposição para servir a los demás de modo desinteressado. Em outras palavras, Esteban é creyente maduro, um pámpano que lleva muito fruto porque permanece firme em la vida que é Cristo. A primeira escena de este capítulo acontece no seno da comunidade de fé. Em meio da hermandad surgiu um problema. O reclamo de los creyentes griegos contra los creyentes hebreus devido ao hecho de que certas viúvas eram desatendidas em la distribuição diária de alimentos. Isso está registrado no versículo 1. Los griegos eram os judíos que tinham como língua principal o griego e não o hebreu. Eram aqueles que haviam passado a maior parte de sua vida em el extranjero. Este grupo era a minoria em la igreja de Jerusalém. En el comedor solidário de la igreja de Jerusalém, a prioridade era de los judíos, neste caso de las viudas judías nacidas e criadas em Israel. Luego, las viudas del grupo helenista, del grupo de habla griega, estas viudas eram preteridas, é decir, puestas em segundo lugar. Se chega a sobrar canasta, les passamos. Pero a preferência é de las viudas com sangue pura. Me entendem? Assim mais ou menos funcionava a coisa em la igreja de Jerusalém neste momento. Las viudas de los hebreus, de aqueles que eram antigos em la congregação, que haviam passado toda a sua vida e que falavam de maneira fluida o hebreu, tinham a prioridade.
E as viúvas de los griegos, certo? Algumas que haviam venido a Jerusalém para terminar seus dias, estavam na última etapa, no último ciclo da vida, recebiam a canasta, a porção, se sobrara. Está dizendo papa, batata é papa. É que cultivo de alimentação aí já. A semelhança de Moisés, que ante a enorme labor de juzgar os litígios de los israelitas, aceitou o conselho de Jetro e compartilhou seu liderazgo, os apóstoles decidiram delegar a responsabilidade da distribuição de los alimentos. Qual foi a solução para o problema que se havia manifestado em la igreja de Jerusalém? Os apóstoles decidiram elegir ou permitir que a congregação eligiera homens que se dedicariam exclusivamente a este ministério social, por assim decirlo. Um aplauso para os apóstoles, que entenderam que era necessário dividir a responsabilidade, as tarefas, porque às vezes estamos sobrecargados, sobrepassados, e nos cuesta dividir a responsabilidade, aceitar a ajuda de outras pessoas. Especialmente, isso é necessário na vida da igreja, porque somos um equipo, somos uma família. Não é correto que 10, 20% da congregação, da membresia, haga a pega de 100%. Não é correto, não é sano, não é prudente que uns estejam cansados a ponto de falecer, de não ter mais força, e outros no balcão, na banca. Não, há espaço para todos. Todos são importantes e podem aportar, segundo os dones e a graça que Deus ha distribuído entre seus filhos e hijas. Os apóstoles, que eram os líderes da igreja em Jerusalém, que antes eram conhecidos como discípulos de Cristo e que agora, como líderes da igreja, tinham que resolver o problema de los discípulos que estavam bajo sua autoridade. Estes apóstoles decidiram estabelecer este ministério que estaria bajo a responsabilidade de 7 homens. Tremendo isso. Me refiro agora a lo que os apóstoles fizeram. Porque antes de liderar a igreja, eles haviam estado com o Senhor e haviam aprendido a servir com o Senhor Jesucristo. Antes de ser líder na igreja, há que haver sido aprovado por el Senhor em la prática del discipulado. Judas não lo foi, pero estes 12, sí. La culpa del problema de que algumas viúvas recebiam uma atenção maior ou especial e diferente de outras, la culpa del problema não era de los apóstoles, pero não importa. Los cachos devem ser enfrentados primeiramente por el liderazgo de la igreja. Presbíteros e diáconos, jamás se olvidem. Liderar é um privilégio, pero também uma grande responsabilidade. Devemos ser os primeiros a buscar solução para as crises que naturalmente se manifestam em la vida de la igreja. Os primeiros que devem buscar solução, arrodillar-se e clamar a direção do Senhor e conversar entre si, são os presbíteros e os diáconos. Os apóstoles vieram a crise, o problema, o conflito, como uma oportunidade para o desenvolvimento da congregação. Eles concluíram: ha chegado o momento de estabelecer um ministério que se encargue das necessidades materiais de la irmandad. É assim que surge o que pronto quedaria conhecido como diaconado.
Anos depois de este acontecimento de Hechos 6, quando escreve a los filipenses, Pablo menciona os obispos, que são os presbíteros, e diáconos, hecho que sugiere que o diaconado já estava plenamente constituído como ministério em la igreja. É decir, anos depois, porque en este momento, Hechos 6, solamente havia uma congregação cristiana, a igreja de Jerusalém. E é por isso que muitos comentaristas bíblicos, muitos estudiosos, afirmam ou supõem que temos acá a instituição do diaconado. Anos depois, vemos na carta aos Filipenses, na carta a Timoteo, primeira carta, capítulo 3, as calificações do diácono, pero acá temos a primeira situação em la qual se nota a necessidade de um ministério diaconal em la vida da igreja. Pero pastor, problema pastor, se olvidou usted de Esteban, um exemplo a ser imitado, porque não ha comentado hasta agora sobre Esteban. Não, é que não havia chegado sua hora para tomar a delantera do ministério diaconal, é decir, do ministério de servir a los necessitados. Os apóstoles concedieron a la hermandad la responsabilidad de elegir a 7 hombres de buen testemunho, llenos del Espírito Santo e de sabedoria. Já hemos leído no versículo 3. ¿Por que 7? Porque este número representa, en la mentalidad judía, plenitud, totalidad, esplendor. Este número tenía para los judíos un significado especial. Por isso 7, e não 12, e não 15. Bom testemunho, porque era necessário que os elegidos tuvieran ou apresentaran bom testemunho. É decir, era necessário que estas pessoas, que estes homens, fossem pessoas cuya conduta, cuyo comportamento fora da igreja era aprovado entre lunes e sábado, e não solamente o dia de domingo. Não se pode conhecer de forma minimamente razonável uma pessoa solamente relacionando-se com ela en el domingo, en la iglesia. Hay un dicho en mi país que dice que en la noche todos los gatos tienen el mismo color. No sé si entiende, ¿cierto? En la iglesia, el día de domingo, todos parecen ser irreprochables, ¿verdad? A lo que voy, não estou dizendo que ustedes e eu somos hipócritas. É que é muito pouco tempo para que podamos conhecer-nos melhor. E todos aí põem sua melhor roupa, peinado, a lo que lhes gusta el aro também, certo? Uma cosita diferente. Pero nadie acá pode profundizar nas relações. É necessário saber como o irmão se porta no hogar, saber algo de como trata os vecinos, como se porta no ambiente laboral, como é seu trato com as pessoas do sexo oposto, ou em relação ao mesmo sexo. Por isso é necessário o bom testemunho. Isso demanda tempo. Por isso não pode ser um novo convertido, alguém que recém chegou na igreja, e aí vamos a elegir e ordenar esta pessoa. Não, é necessário que podamos assegurar-nos que esta pessoa de hecho entrega um bom testemunho, lleno do Espírito Santo. Outra qualidade, lleno do Espírito Santo significa ser controlado por el Espírito Santo. Se trata de uma pessoa madura em la fé, cuya vida apresenta o fruto do Espírito. E sabemos qual é o fruto do Espírito, porque Pablo nos explica isso na Epístola aos Gálatas. Sabedoria. O que é sabedoria? Capacidade de encontrar soluções segundo os princípios divinos. Usar os lentes de Jesus para interpretar a realidade. Apresentar soluções que estén conectadas com os princípios da palavra de Deus.
La iglesia eligió a Esteban y a otros 6, pero Esteban es el primer mencionado. Y el texto afirma acá en el versículo 5, agradó la propuesta que hicieron los apóstoles a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, ¿qué cosa? Lleno de fe y del Espíritu. Iglesia, lleno de fe y del Espíritu. Amén. Eligieron a Esteban como el primer líder del ministerio social. El nombre Esteban significa corona. De hecho, sus virtudes lo hacen merecedor de galardón, de recompensa espiritual, de la premiación que Dios confiere a los siervos que más trabajan. Las buenas obras son importantes. Las buenas obras no son la causa de la salvación, pero son la evidencia de la salvación. Y las buenas obras nos acompañan. E o Senhor, quando vuelva, vai recompensar cada hijo, cada hija, segundo o trabalho que ha realizado em seu reino. Esteban é humilde a ponto de aceitar o ministério que não se realiza desde o púlpito, sino em los pasillos. Esteban não busca a promoção de seu nome, sino a glória do Senhor e o bem-estar de los hermanos e hermanas. Esteban acepta a autoridade que Deus havia estabelecido na vida de seu povo e se arrodilla para receber a imposição de manos de los apóstoles, assim como os demais que foram elegidos. Versículo 6 menciona isso. E los quais apresentaram ante os apóstoles, quienes, orando, les impusieron as manos. O resultado da labor de Esteban dentro da igreja e de los demás protodiáconos é a edificação de la congregação. Versículo 7. E crescia a palavra do Senhor, e o número de los discípulos se multiplicava grandemente em Jerusalém, também muitos de los sacerdotes obedeciam à fé. É interessante, o capítulo 6 inicia planteando, señalando um problema, e o versículo 7 demonstra que a solução encontrada produjo edificação, bem-estar, foi uma bendição para a igreja. Uma das coisas que he testemunhado em la vida de esta congregação é a entrega sincera de alguns membros a la causa del Senhor. Uma experiência que me marcou muito e que la llevaré guardada para sempre, tem que ver com o que escutei de uma irmã que servia e todavia, de alguma maneira, sigue sirviendo como diaconisa entre nós outros. Esta irmã me disse: pastor, sendo ou não elegida por la Assembleia, eu seguiré sirviendo a la igreja. A declaração desta irmã comprueba que para servir a Deus não é fundamental ter um cargo designado por el consistorio. Lo fundamental é ter o coração em la obra del Senhor. Há pessoas em todas as igrejas que solamente trabalham se recebem um chamado público. Há outras pessoas, alabado seja Deus, que não, que trabalham porque lo hacen para seu Senhor e Salvador, que não estão em búsqueda de reconhecimento humano. Aunque este seja importante, é necessário. A Bíblia nos recomenda a valorar e a animar os que trabalham no Senhor. Pero não devemos depender do reconhecimento das pessoas para servir a Deus. E o testemunho, a declaração desta irmã me marcou muito, porque dijo: pastor, sendo ou não sendo elegida por la Assembleia, eu seguiré servindo ao Senhor em la vida da igreja. Alabado seja Deus por isso. Pero a segunda razão por la qual Esteban é um exemplo a ser imitado é que ele serviu a Deus com igual denuedo fora da igreja.
É o que nos entrega o pasaje bíblico a partir do versículo 8. Do versículo 8 ao versículo 15. É sempre necessário recordar que o cristianismo não se restringe ao ambiente eclesiástico. Que o cristianismo, que nossa experiência de fé, não está restringida a las 4 paredes do templo. O reino de Deus se extiende a todas as partes. Que diz a Bíblia? De Jeová es la tierra e su plenitud, el mundo e los que en él habitam. Nuestro hermano holandês, Abraham Kuyper, foi muito feliz ao dizer: não há solo centímetro quadrado em toda a criação sobre o qual Cristo não grita mío. Todos os rincones do universo pertencem a Deus. Assim que nós somos chamados a servir a Deus, não somente em meio da congregação, entre os creyentes, somos chamados a servir a Deus em todas as partes, incluso na igreja. Porque o reino de Deus abarca toda a realidade visível e invisível. O Senhor é nosso Salvador em qualquer lugar em el qual estemos. Además, a grande missão de los cristianos não se lleva a cabo en el seno de la hermandad. Em la igreja, ao mesmo tempo que prestamos adoração pública a Deus, recargamos as energias, llenamos o tanque espiritual para lutar a guerra em lo concreto de la vida. Fuera del templo, no el domingo, sino de lunes, e em muitos casos, hasta o dia sábado, porque muitos trabalham também o dia sábado. Somos chamados a ser sal de la tierra e luz del mundo. Quando Jesus dijo que la mies es mucha, mas los obreros poucos, não lo dijo pensando em los templos religiosos, em las pessoas que estavam em los templos. Não, esta declaração de Cristo é antecedida por este versículo: e al ver as multitudes, tuvo compaixão de ellas, porque estavam desamparadas e dispersas como ovejas que não têm pastor. A actuação de Esteban não se limitou ao diaconado. Esteban foi um servo de Deus valiente, que deu testemunho de Cristo ante os inimigos da igreja, ante os adversários da fé. Novamente vemos a persecução. É interessante notar como Lucas, o autor de Hechos, nos revela os ataques do inimigo dirigidos à igreja. E no capítulo 4, Lucas já deixa constância da persecução à igreja, a los creyentes. E no capítulo 5, plantea o peligro da corrupção através da situação de Ananias e Safira. E no capítulo 6, o problema da divisão, da discórdia, da desunião entre os hermanos, umas viúvas recebendo atenção e tratamento especial em relação a outras. Também no capítulo 6, vemos o tema da persecução novamente. E acá vemos o testemunho de Esteban entre o povo. E Deus lo usou segundo sua santa vontade. Versículo 8. E Esteban, lleno de graça e de poder, hacía grandes prodígios e señales entre o povo. Pero el énfasis não está em los prodígios e señales, sino en la predicação de Esteban, que dava testemunho de Cristo, e o Senhor, através do seu Espírito, confirmava sua mensagem com prodígios e señales. Lo que molestou os judíos não foram os prodígios e señales, foi o anúncio de que Cristo é o Messias, foi a predicação evangélica de Esteban. Esteban, además, predicou o evangelho e defendeu a fé
que ha sido una vez dada a los santos, ante los adversarios de la iglesia. Versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilícia e de Ásia, disputando com Estevão. Disputando que coisa? A interpretação que Estevão dava às escrituras do Antigo Testamento. Pero não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. É decir, Estevão era um predicador poderoso da palavra de Deus. Ele anunciava a verdade de Deus. E quando a verdade de Deus é anunciada com fidelidade, não existem argumentos que podem frenar e parar a verdade de Deus. Judeus de diferentes sinagogas se levantaram contra sua predicação. Também vemos a continuação que Estevão foi objeto das mesmas coisas que seu Salvador enfrentou. Que coisas? Soborno, falsos testigos, a sublevação do povo e de seus líderes, juízo injusto e, não menos importante, provisão de graça celestial para manter-se firme ante seus inimigos. É o que vemos do versículo 11 em adelante. Diz aí que sobornaram a uns para que dijessem que lhe haviam ouído falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, sobornaram, levantaram falsos testigos, agitaram al pueblo e a los líderes, pero assim como nosso Senhor Jesucristo, Estevão foi sostenido por nosso Padre Celestial. ¿Por quê? Porque o versículo 15 diz: Entonces todos os que estavam sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. E o capítulo 7 nos entrega o discurso de Estevão e termina señalando sua morte. É decir, sendo atacado, recebendo pedraços, Estevão foi sostenido por la graça de Deus. Enfrentou soborno, falsos testigos, juízo injusto, pero jamás foi abandonado por el Senhor. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristiana. Peleou a boa batalha, acabou a carreira e guardou a fé. Por lo tanto, receberá a corona de justiça, la qual lhe dará o Senhor, juez justo, em aquele dia. E não só a ele, sino também a todos os que amam sua venida. A morte de Estevão foi milagrosamente usada por Deus em la conversão de Pablo. Capítulo 8, versículo 1. O capítulo 7 menciona o testemunho, o discurso de Estevão. E o capítulo 8, primeira frase: e Saulo, que é Pablo, consentia em sua morte. E o capítulo 9, versículo 1 diz: Saulo, respirando aún ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, vino ao sumo sacerdote. É decir, Saulo se apresentou ao sumo sacerdote para pedir autorização para perseguir a los cristianos, para irse a Damasco e traer a los cristianos para echarles en la cárcel. Indo a Damasco para prender a los cristianos, el Senhor se manifestou e convirtió Saulo em Pablo. Em resumen, a igreja perdeu um grande predicador e diácono com a morte de Estevão, pero ganhou el apóstol de los gentiles, el autor de grande parte do Novo Testamento e certamente o missionário mais usado, provavelmente o missionário mais usado por Deus em todos os tempos. Lo que foi, a los ojos de muitos, uma desgraça, uma tragédia, e não deixa de serlo porque é uma vida que se perdeu, o Senhor transformou este limão em limonada e usou a morte de Estevão para convertir a Pablo e fazer de Pablo um mensageiro internacional do Evangelho. Mis hermanos e hermanas,
A obra do Senhor não depende de Esteban, não depende de ti, não depende de mim ou de qualquer vaso de barro. A obra do Senhor pertence a Ele, que jamais deixa de sostener sua igreja. A actuação de Esteban não se limitou ao comedor solidário da igreja, à la distribuição de alimentos. Ele ganhou vidas para Cristo e seu exemplo nos inspira a consagrar-nos mais ao Senhor. Em las manos de Deus, podemos ser poderosamente usados para a expansão de seu reino em la tierra e assim apressurar o regresso de Cristo. Esteban, um exemplo a ser imitado. Sua vida é um exemplo porque nos impulsa a amar mais a Cristo e sua obra. Lo que Paulo dijo a los Coríntios se aplica a Esteban: sed imitadores de mim, assim como eu de Cristo. Los tiempos han cambiado, las condiciones de la iglesia y del mundo también. En el primer ciclo, la época de Esteban, el cristianismo era proibido. Hoy não é assim em la maioria de los países. En el primer ciclo, sem templos, sem redes sociais, sem predicadores famosos, sem seminários, sem livros de teologia, sem livros de história da igreja. A igreja impactou ao mundo. O martírio, em vez de frenar a marcha gloriosa da igreja, la impulsou. Em muitos sentidos, nossa situação hoje é mais favorável para o exercício da diaconia cristiana que naquele tempo. É certo que não todos os creyentes serão ordenados diáconos ou diaconisas, pero todos são chamados ao serviço, é decir, a la diaconia cristiana. Se não todos podem participar do diaconado, do ministério oficial de los diáconos en la iglesia, todos podem e devem participar no ministério de servir uns a outros, em la diaconia cristiana. Hermanos e hermanas, humillémonos, pidamos perdão ao Senhor e supliquemos que Ele avive nossas vidas, para a glória de seu nome, para a edificação de sua igreja e para a expansão de seu reino. Amém. Oremos em preparação para a Santa Cena. Senhor, te pedimos perdão porque, com frequência, não hacemos o melhor, não entregamos todo o esforço possível para a tua obra. Senhor, perdão porque somos negligentes em muitas áreas de nossa vida. E às vezes, Senhor, nos perguntamos por que a igreja não cresce, quando em realidade sabemos que a igreja não cresce porque não tomamos em sério o cristianismo, o preço, o custo do discipulado, de tomar a cruz, de seguir al maestro, de negar a si mesmo. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que Tu queres o crescimento e desenvolvimento de Tu igreja e que Tu queres usar a nós neste processo. Ajuda-nos a imitar o exemplo de Esteban e assim ser mais parecidos a Tu Hijo Jesucristo. Ajuda-nos a não buscar a glória de nosso nome, a promoção de nossa personalidade. Ajuda-nos, Senhor, a ser como João el Bautista, que quiso diminuir para que a luz de Cristo pudiera crescer e brilhar cada vez mais forte, Senhor. Oh, Padre, tem misericórdia de nós. Dá-nos o quebranto espiritual.
Ó Senhor, trabalha em nossas vidas. Necessitamos de tua intervenção para que sejamos não somente melhores membros de tua igreja, sino que também cidadãos mais responsáveis, testigos tuyos em la sociedade, melhores padres, melhores madres, melhores hijos, para a glória de tu nome, Senhor. É o que te pedimos e lo hacemos em nome de Jesus. Amém e amém.